E aí, galerinha, como é que vocês estão? Professora Amanda Dantas em mais uma série Despertar. Para quem está chegando agora, ou para quem é veterano, curta, comentem. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Somente assim, toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal, vai diretamente para vocês, ó. Com esse precinho de graça, né? Só pelo amor de transformar e de incentivar a leitura e de trabalhar as emoções por meio da literatura. Somente na Amandita Eduque. Somente aqui mesmo, não tem outro canal que trabalhe isso não. Boas atitudes de emoções, somente aqui. Então, pra gente começar, me digam aí, adivinhem pra mim, quem adivinhar vai ganhar um suco de laranja. Qual a obra de hoje? Isso aí, Desculpe-me. Autor, Legrand, ilustrações, Roberta Castro, Solé Editora. Vamos lá? Para conversar de hoje, a gente pode conversar por vídeo mesmo, hein? Se não tem ninguém para conversar aí com vocês, não tem problema. Conversem comigo. Pensem sobre essas 3 perguntinhas. Antes mesmo da leiturinha despertar em você essas emoções que ela vai despertar. Você usa a palavra desculpa? Para quê? Precisou usá-la esta semana? Em que momento? Pensem aí. Pedir desculpas. Apaga o que fizemos? 3 perguntinhas rápidas, só para a gente esquentar um pouquinho a mente, as emoções. Deem uma pausa, pensem sobre isso e na sequência a gente vai para a nossa leiturinha de hoje. Este é Lucas. Era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes falava sem pensar e por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. Olha ele aqui. Mas em seguida, quando ele magoava, via o que tinha feito, ele pedia desculpas. Ele fazia isso o tempo todo. Desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me. Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho. E assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele e os cadernos dele acabaram caindo no chão. Ele então disse: "Sua burra! Não olha para onde anda, não? Sua cega!" Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer. E com os olhos cheios d'água, na verdade, se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que havia causado a Júlia. E mais uma vez em sua vida disse: "Júlia, desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom?" A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu-lhe: "Amasse-a." Um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel até fazer dele uma bolinha. Agora, disse a professora, "abra a bolinha e deixe o papel como estava antes." Eu quero igualzinho, hein? Lucas então abriu o papel, esticou o máximo que pôde. Ele estava cheio de pregas do amassado, né? Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então a professora disse-lhe: "Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpa." Você já pediu desculpas hoje? Lucas cresceu e hoje tem uma carreira de muito sucesso como piloto de aviões. Ele nunca mais se esqueceu da lição do papel amassado. Conseguiu controlar as palavras, conseguiu, hein? Ser mais paciente e pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, ele contava até 10. Quando estava diante de uma situação em que podia de verdade perder o controle ou magoar alguém, contando até 10, ele tinha tempo para pensar melhor no que fazer ou falar. E esta lição, aprendida quando era criança, muito o ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando lá no céu. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar, gente.
Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas, poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo. Mas desculpas não apagam mágoas, nem decepções e também não consertam corações amassados. Isso aí, Lucas. E aí, o que é que vocês acharam da leiturinha de hoje? Se gostaram, dê um like aí, comentem embaixo do vídeo para que o YouTube de verdade divulgue a historinha e não deixe de compartilhar o link do vídeo com seus colegas. Vocês já ouviram falar que uma boa história vale mais do que 1000 palavras para despertar nas pessoas boas atitudes. Tais como as que vimos hoje com a história de Lucas, né? Que além de boas atitudes, ele aprendeu a trabalhar a inteligência dele. Ele antes fazia coisas sem pensar, falava tudo o que vinha à sua mente, sem se preocupar com a forma como dizia isso às pessoas. A reflexão sobre a obra Desculpe-me hoje, acho que poderá auxiliar pequenos e grandes também, hein? Papais, mamães, professores que estão aí ouvindo, pois vemos na sociedade que muitos adultos não aprenderam na infância a desenvolver essa inteligência emocional quando crianças. Isso que a gente está falando hoje é aprender a lidar com a inteligência. Então, acho que a experiência desse garoto poderá ajudar a todos. Segundo o coach em desenvolvimento humano José Roberto Marques, desculpar é um ato de reconhecer um erro e se retratar. E esse é um dos motivos pelos quais conseguimos viver socialmente com muitas pessoas ao mesmo tempo. Saber aceitar e pedir desculpas. Essa é uma forma de manter as relações e continuar convivendo com elas. Nesse sentido, o ato de pedir desculpas é uma forma de expressão de arrependimento por algo que fizemos e temos a intenção de consertar. Esse ato também pode deixar quem o recebe, se feito de forma verdadeira, em uma situação mais confortável para resolver o problema, dando abertura, inclusive, para a gente conversar sobre isso com essa pessoa que a gente magoou, né? Então, pedir desculpas não deve se tornar um hábito, como ele fazia inicialmente, né? É feito sempre que fazemos algo errado. Desculpe-me, desculpe. Como se isso fosse curar o erro que praticamos, não funciona. É preciso que isso seja verdadeiro. Pode até parecer uma tarefa difícil, mas é isso que poderá ajudar a consertar e melhorar o seu relacionamento com outras pessoas, principalmente essas que a gente magoou, né? Afinal de contas, somos seres humanos e em um momento ou outro iremos cometer erros durante nossa trajetória de vida. Mas esses erros podem magoar alguém, fazendo até mesmo que possamos perder uma amizade ou gerar um clima negativo com um colega até de trabalho ou um colega da escola, né? Mas pedir desculpas se trata mais do que um ato nobre. É uma forma de compreender que erramos e nos importamos com aquela relação, de algum modo, que prejudicamos essa pessoa, né? Mas quando a gente pede desculpas de verdade, no sentido, né, que ele fez depois com Júlia e que a professora fez com que ele percebesse, com a dinâmica do papel amassado, ele viu que precisamos ir à causa do problema. Dizer a palavrinha mágica, desculpe-me, sem senti-la, não vai mudar nada. E ainda mais, devemos evitar que precisemos dizê-la. Esse é o grande exercício da inteligência emocional. Ter mais atenção à forma como tratamos o outro. Contar até 10 antes de responder a alguém sobre algo que nos disseram ou fizeram de negativo pode ser uma boa saída, né? E ele nos ensinou isso, que ele contava, né, quando adulto, até 10 antes de responder. Outra forma seria respirar fundo. Enquanto contamos, também pode nos ajudar. 1, 2, isso tudo na mente, hein, gente? Não faz fazer isso na mente dos outros, não. São dicas, pois não há uma solução. É um exercício de controle, inclusive de pensar e perceber que a gente não está tão bem assim nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Então, se a gente faz isso diariamente, se controlando, tentando buscar essa melhora dos nossos pensamentos, aí sim, isso é o que se chama inteligência emocional. A gente está tomando conta dessa inteligência. Então é preciso tomar consciência de que devemos cuidar bem dessas reações de raiva, de estresse que surgem por qualquer motivo às vezes. Lembrando que a ação de pedir desculpas nem sempre será o suficiente para que o outro esqueça o que a gente fez.
pois o papel, uma vez amassado, nunca voltará ao estado inicial. Então fica aí a reflexão, hein? Mas ainda tem mais, hein? Preparamos uma trilha de leitura na descrição do nosso vídeo. Não percam, essa trilha está de acordo com a BNCC. Estamos focando, né, a partir da área da linguagem, os eixos que são propostos lá. Então, ó, isso vale para os professores, hein? Estamos desenvolvendo na trilha oralidade, leitura, análise linguística e produção de texto. Vai lá, vejam. Tá tudo prontinho, é só vocês adaptarem a prática de vocês. Se serve também em tempos de aulas remotos, os pais, os professores que estão em casa, ok? Então, até mais, galerinha. Não se esqueçam, ó. Se inscrevam no canal e compartilhem boas ideias por aí. E por meio da literatura, tudo fica mais fácil. Beijo para todos!